gravação. Então, vão ser gravadas porque eu já vou começar aqui explicando a dinâmica das nossas monitorias a partir de hoje, né? Então, semana passada, não sei se a Laura e se a Roberta estavam aqui, mas a gente teve um plantão em conjunto, né? Eu e o Gabriel estávamos aqui em plantão. E isso vai ser um pouquinho diferente nas próximas semanas, porque a gente dividiu, né? Então, o Gabriel está dando plantão agora no outro Google Meet, e eu tô aqui fazendo a aula debate, né? Que eu quero muito que vocês participam, eu não quero ficar falando aqui sozinha, pelo amor de Deus. E pra gente ir sempre alternando. Então, na próxima semana, quem vai ficar no plantão vai ser eu, o Gabriel vai vir dar aula, e para quem tá no plantão agora, né? Por isso que eu tô explicando porque tá sendo gravado, quem tá no plantão agora vai poder assistir a aula. E basicamente é isso. Assim. Vocês têm alguma dúvida em relação à dinâmica da monitoria? Vocês podem mandar no chat ou falar no microfone. Não? Então eu vou espelhar a minha tela para vocês terem acesso aos slides. Onde as aulas gravadas ficam? Deixa eu ver aqui. As aulas gravadas, elas vão ficar no Google Meet, mas elas também vão ser disponibilizadas no YouTube. Então, vai ser nesses dois lugares, né? Eu não sei se o YouTube ainda vai ser aberto ou vai ser restrito a vocês, mas com certeza essas aulas vão ficar no Google Meet, né? Lá no muralzinho, tanto no grupo só da monitoria, que eu não sei se vocês estão, né? Eu imagino que sim, e no grupo da sala de vocês mesmo, que tá as professoras lá. Tudo bem? Que nada. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim? Tá. Então vamos lá, né, gente? Vamos começar essa trajetória. Estou um pouco muito nervosa. Brincadeira. Deixa eu só tomar uma água aqui antes. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o que é descolonizar, né? O que é esse assunto, pelo amor de Deus, Ingrid, que caiu na 3, que eu sou obrigada a saber agora, que muita gente não se intera, né? A galera do direito não tá muito, pelo menos pelo que eu vejo, né? Pelo que eu tenho experiência, não tá muito interessada em saber. Assim, porque não se relaciona à técnica jurídica. A gente não vai falar de códigos, a gente não vai falar da praxis jurídica, né? Que é a prática jurídica, a gente não vai falar disso. E esse é o primeiro ponto, né? A gente tem que entender que as coisas, elas vão muito para além do direito, né? A gente precisa abrir novas caixas dentro da nossa mente que transbordem ao direito. Então, que a gente possa fazer o link também, né? Então, a arquitetura com direito, as artes com direito, a música com direito. E descolonizar, já vamos começar aqui respondendo que pode ser isso, né? Vamos tentar explorar outros segmentos que não o direito para tentar entender o direito também, porque compreender o direito pelo próprio direito, apesar de ser uma premissa de muitos teóricos, não se mostra eficaz, porque não é isso que a gente observa nos nossos dias, né? O direito não consegue ser entendido por ele mesmo, porque ele é inserido numa sociedade que sofre diariamente influências sobre o direito e sobre o que é o direito e como que a gente pratica o direito, e enfim, né? Então eu começo aqui logo no primeiro slide, tentando entender o que é descolonizar, e para isso, para a gente entender esse movimento, esses conceitos, a gente precisa entender antes o que demanda para se entender essa descolonização, esses estudos pós-coloniais, decoloniais, descoloniais. E para isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender esses 3 conceitos chaves, né? Que são muito importantes para a nossa construção, que a gente vai fazer aqui hoje e que a gente pode fazer em próximas aulas. Bom, o que é o colonialismo? O colonialismo, ele a gente aprende lá no ensino médio, né? Então vamos voltar aqui no ensino médio, nas nossas aulas de história, que a gente sentava lá para escutar o processo de colonização da América Latina, do Norte Global, da África, do continente africano e da Ásia, né? A gente entendia como colonização os europeus que
entram nas terras latino-americanas, né? Vamos trazer aqui esse recorte para a América. E chegam aqui porque não tinha uma rota definida, a rota foi desviada, e aí por aqui chegaram, por aqui ficaram. Cara, assim, essa teoria, essa história, ela é muito bonita, assim, para quem acha no papel, né? Mas, na verdade, quem chega aqui pra gente? Chega aqui o homem branco, o homem hétero, o homem cristão, o homem capitalista, o homem militar, e é essa figura de poder que chega aqui pra gente. E o que é essa figura de poder, o que esse grupo de poder, né, a Europa como um todo, faz aqui na América Latina? Bom, ela subjuga um povo, né, hierarquiza, estabelece uma relação de poder com esse povo, ao passo de que os que estavam aqui são os inferiores e os que chegaram aqui são os detentores do conhecimento, do poder, da cultura, enfim, né? E a partir disso, eles entendem como ensino direito, né, de subjugar os povos, aniquilar os povos, disseminar e praticar genocídio com cultura, com as pessoas e com o cotidiano, né, dos povos originários que aqui estavam. Então, isso é o colonialismo. Sempre que vocês verem um texto falando assim, o colonialismo tal, a gente tem que ter essa imagem crítica do que foi esse processo de colonização e de quais são as suas consequências. Então, é isso que a gente entende como colonialismo. Em termos históricos, a gente está falando, então, da colonização moderna europeia, ou seja, construída pela Europa, que vão se instaurar sobre os continentes americanos, africanos e asiáticos, iniciadas no século XV. Desculpa. O que é neocolonialismo? Bom, o neocolonialismo é uma versão 2.0, se eu tenho a liberdade de falar isso, é uma versão 2.0, uma nova ingerência do processo de colonização instaurados especificamente no continente africano e asiático, pensando que o seguinte, a gente tem que ter em mente, não sei se vocês lembram daquela foto da partilha da África. Bom, é esse tipo de dominação que a gente está falando, uma dominação muito mais econômica nesse neocolonialismo aqui, até por conta do tempo que a gente está falando. Então, a Europa, ela pratica, né, esse neocolonialismo, ou seja, esse novo colonialismo, em favor próprio, né, como da primeira vez, para que houvesse demanda de mercado, para que as políticas econômicas desses continentes fossem controladas por eles, a fim de gerar lucro, gerar mercado, gerar capital, dentro da lógica europeia de dominação, certo? Então, neocolonialismo, a gente está falando dessa nova ingerência, desse novo apontamento dos europeus e essa nova forma de colonização instaurada que tem muito mais um recorte de dominação econômica desses territórios, certo? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida em qualquer momento, vocês podem me falar assim, Ingrid, eu não entendi, por favor, repita, sem problema nenhum. O que é, então, o pós-colonialismo? Bom, nessa lógica, se o colonialismo é aquilo que a gente já falou, desse conceito que a gente tinha abordado no começo, tudo aquilo que vem depois é o pós-colonialismo, né? Então, em primeiro momento, a gente tem que entender que o pós-colonialismo ele é um marco temporal, que determina, antes os países eram colonizados, agora eles se tornam independentes, e nesse momento de alteração, de modificação, a gente tem o surgimento do pós-colonialismo. Ou seja, de novo, essa ideia se refere ao marco temporal, a uma mudança temporal, né, no sentido de que aqueles países que eram colônias deixam de ser agora, né, formalmente, né, no papel, pelo menos, atingindo a independência, a libertação e a emancipação das sociedades exploradas. Tanto pelo imperialismo, que não sei se todos conhecem, mas é o mesmo fenômeno que ocorre no colonialismo, só que praticado pelo norte global, certo? Então, a relação de poder em que o norte global impõe sobre nós e que a gente se mantém, né, nessa relação de poder imperialista mesmo, assim, de determinação de cultura, do que é certo, do que é errado, do que pode e do que não pode. Bom, para além desse marco histórico, né, dessa mudança, o que é os processos de descolonização
que ocorrem nesse momento pós-colonial, né? São estudos. Muito do pós-colonial, do que a gente tem de pós-colonial na forma teórica, né, saindo do temporal indo para o teórico, é a exploração dos estudos que ganham evidência, que vão ganhar evidência em 1980, lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas é o conjunto de contribuições teóricas realizadas por esses acadêmicos que vão formar os estudos pós-coloniais, né? E aí, gente, dentro dos estudos pós-coloniais, eu estava falando isso um pouquinho antes, né, da gente começar toda essa monitoria, essa aula, que é uma gama de estudos, né? A gente nunca pode ter em mente que é uma coisa única, específica, que tem começo, meio e fim, né? Porque esses estudos estão sendo desenvolvidos até hoje, certo? Então, a gente tem artigos super recentes, 2000, 2010, 2020, que falam sobre isso, né? Teóricos do direito estão preocupados em falar disso, nesse campo. Então, basicamente é isso, né? Então, colonialismo, neocolonialismo e pós-colonialismo. São essas três chaves que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente entender também em que ponto que a gente está se situando no debate, né? Pensando em uma linha histórica. Ah, e não necessariamente isso aqui é uma linha perfeita histórica em que um acaba para outro começar, né? Muitas vezes essas chaves elas se sobrepõem no tempo e tudo bem, assim, sabe? Não é uma coisa que termina para depois se acabar. Bom, a nossa proposta aqui hoje, então, é fazer um recorte mais específico ao pós-colonialismo, né? A esses estudos pós-coloniais. O que se propõe a ser o pós-colonialismo? Os estudos pós-coloniais. Bom, é uma proposta de renúncia, de denúncia, né? De emancipação, de resistência ao sistema colonial, que é perpetuado mesmo após a conquista das independências. Então, aqui, desde já, eu já tenho uma afirmação que é muito importante, ou seja, o sistema colonial se perpetuou mesmo após a conquista das independências, né? A conquista de cada país de suas independências respectivas se perpetuou o sistema colonial. Isso é uma afirmação. E aí a gente pode debater ela aqui em qualquer momento, mas é uma proposta de renúncia a essa continuidade, mesmo após o fim. Chega a ser contraditório, mas é a verdade. Então, os estudos pós-coloniais nascem nesse sentido, né? Eu coloquei uma frase aqui bonitinha para vocês verem como é tranquilo as escritas, né, pós-coloniais, mas lendo aqui para vocês, o pós-colonialismo é uma proposta de uma epistemologia crítica às concepções dominantes da modernidade. Respira fundo que vai dar certo, né? Então, o que essa frase super complicadinha quer dizer? Quer dizer que essa nova proposta, o que ela propõe? Ela se propõe a ser uma epistemologia crítica. Beleza, Ingrid, o que é uma epistemologia crítica? Bom, quando a gente fala em epistemologias, a gente tem que entender que a gente está falando de construção de outros tipos de pensamento que não aquele que é considerado como dominante, o padrão, o conhecimento científico, o conhecimento que é verificado, o conhecimento que tem origem na Europa. Então, a gente está falando da construção de novos tipos ou outros tipos de pensamentos imaginários. Né? Isso é muito importante, porque quando a gente fala conhecimento, pensamento parece que é uma coisa muito isolada. Quando a gente toca no imaginário, na construção de novos tipos de imaginário, a gente está falando de que a gente quer construir outro tipo de visão, outro tipo de perspectiva para entender o que é a sociedade e para se constituir como sociedade. Certo? Então é isso que essa frase quer falar, que o pós-colonialismo é um movimento de resistência. E é muito bom deixar isso aqui claro que, para além de teoria, o movimento pós-colonial é um movimento de prática, de lutas práticas. Então é um movimento que sempre tem que estar revisitando essa sensação de crítica, de ativismo, de sempre estar presente nas práticas, né, para além da teoria. Pós-coloniais e estudos subalternos, né? Como eu falei para vocês, a gente tem uma gama... A gente falou para vocês? Travou um pouquinho.
Voltou? Voltou. Opa. Oi, gente, então desculpa. Enfim, né? Os estudos pós-coloniais e estudos subalternos. O que eles querem? O que quis dizer com esse ponto aqui no slide? De que existiram duas correntes, né, em que muitas vezes elas podem se converger em alguns aspectos, mas em muitos momentos elas vão ser diferentes, né? Então é importante a gente entender que não só os estudos pós-coloniais, mas existem também os estudos subalternos. Não foi e é uma tendência de expansão desses conhecimentos que a gente não vai se deter nesse primeiro momento, né? Mas que se a gente quiser, a gente pode revisitar em outros encontros. Mas eu queria falar aqui com vocês essa relação do colonizado e do colonizador, porque ela, dentro dos estudos pós-coloniais, vai explicar muito bem o que a gente está estudando, né? Surgiu na última monitoria uma pergunta, o que é o objeto do direito, né? A gente sabe o que é o sujeito. Bom, a gente é o sujeito porque a gente está ali na sociedade. Mas com o que o direito lida? E aqui a pergunta seria muito similar, né? Com o que o estudo pós-colonial lida? Bom, o estudo pós-colonial lida de uma forma muito sucinta e básica. Gente, vocês conseguem me ver? Travou aqui para mim. Tá abrindo e fechando toda hora a câmera. Ai, perfeito, perfeito. Tá piscando, né? Sim. Eu vou tentar sair e entrar de novo. Espera só um minutinho para ver se melhora. Se volta a imagem. Roberta, você por aqui, uau! Olá! É que meio que faz parte do tema da minha atriz, né? Então. Eu mesmo vim com a mesma intenção. Mas eu tô amando já, viu? Vou vir aqui sempre. Oi, gente, voltei. Oi. Pode falar, é que eu não consegui ouvir que eu tava fora. A câmera travou. Era alguma dúvida? Não, a gente estava conversando que esse tema faz parte da atriz de algumas pessoas, né? Inclusive o meu. Então eu tô aqui também para aprender mais sobre isso. Mas tô amando já, viu? Obrigada. Vamos lá, vamos todos juntos que a gente vai conseguir. Então, gente, a gravação parou? Não, estamos Pra mim tá gravando ainda. gravando. Perfeito. Então, o que é o objeto dos estudos pós-coloniais? O objeto é realmente a relação do colonizado e do colonizador. Aqui tem um estudo muito interessante, né? Que, por exemplo, quando vocês verem a palavra outro com o O maiúsculo no começo da palavra, tem um significado conceitual, né? Muito louco isso, né? A forma como você escreve a palavra quer dizer um sentido teórico mesmo, que tem a ver com essa relação de colonizado e colonizador. A Europa, né, quando ela se define, ela não fala o que ela é, mas sim ela aponta no outro a falta dele. E a partir disso, ela consegue se constituir como eu. Exemplo. A Europa fala assim, né? E aqui a Europa, todo o processo colonial que a gente está falando sobre a Europa, certo? E o poder que está na mão da Europa, que estava e está na mão da Europa como um todo. Então, você que está aí colonizado, você não tem alma, você não tem cultura, você não tem nada. Você é deficiente de todos os aspectos da vida social. Inclusive, a sua própria sociedade é não civilizada. Vocês não têm um organismo organizado, não tem hierarquia, não tem instituições, vocês não têm um regime jurídico, vocês não têm nada. E a partir disso, a Europa se detém como um eu. Eu sim tenho, eu sim possuo, eu sou a cultura, eu vou trazer a cultura, eu sou a religião, eu trago a religião. Então, essa relação do colonizado e colonizador, antes de tudo, é uma relação de dominação.
certo? Ela é uma relação que tem pressupostos de poder muito marcados, né? Nesse sentido de você falta e eu tenho, então eu vou, né? Na visão europeia, né? Então, essa falta é constituída pela Europa. A Europa fala, vocês faltam, e eu sou aquele que tenho, então venho aqui civilizá-los, né? Uma das premissas em que ocorre, né? Então, essa hierarquização, principalmente a partir da raça. Então, a gente vai ver isso mais para frente, né? Não vamos se deter isso agora, mas só para lembrar vocês que esses estudos estão falando sobre essa relação e quais são as consequências, né? Por que ela ocorre, a forma como ela ocorre e quais são as consequências que essa relação produz até os dias de hoje. Acho que a gente pode passar para o próximo. Só para falar aqui no finalzinho, né, do grupo de estudos subalternos, e já vindo para esse próximo slide, que esses estudos eles vão ganhar, pós-coloniais, eles ganham relevância, e aqui entre muitas e muitas aspas, porque esses estudos sempre foram relevantes. Esses estudos não nasceram nos Estados Unidos e nem na Inglaterra. Esses estudos existem há muito e muito tempo, né? Desde o momento que houve invasão, dominação, existe resistência, existem esses estudos, né? Pode ser que não com o nome, mas ainda assim, em sua essência, eles existem. Então, é muito importante a gente deixar estabelecido aqui em que falar que eles se tornaram relevantes só em 1980 é, mais uma vez, marcar uma opressão contra esses povos que já falavam disso, mas que não tinham voz porque não ocupavam espaços de poder, certo? Então, eles ganham relevância, né, nos estudos acadêmicos estadunidenses e ingleses em 1980. E aí, qual que é o movimento que acontece e qual que é a ideia que eu quis trazer nesse slide aqui, né? Existe um grupo mais pra frente que vai se chamar assim, Modernidade e Colonialidade, em 1980, aí que eu coloquei no slide. E o que acontece? Bom, esses estudos pós-coloniais, que surgem no norte global e na Europa, são estudados lá, a partir de processos que ocorrem lá, a partir de teóricos que formam seus conceitos lá, né? E isso tanto aqui nos estudos pós-coloniais como nos estudos subalternos também. Então, os latino-americanos, eles iam para esses espaços em que esses debates estavam acontecendo, ficavam lá, se estabeleciam lá, formavam os conceitos lá, e entendiam todo o processo colonial lá. E aí, uma galera começa a perceber que isso não faz sentido. Se a gente quer entender os processos que ocorreram na América Latina, a gente precisa estabelecer conceitos e epistemologias que partam da América Latina. A gente precisa entender o que aconteceu aqui a partir de conceitos daqui, de entender os processos que ocorrem e ocorreram aqui. Não faz nenhum sentido eu falar sobre a América Latina de um ponto de vista de fora, né, com conceitos abordados de fora, porque isso nada mais é do que mais uma forma de manter, né, essa distância, esse conhecimento que tem que ser feito de fora, essa prática colonial, né? Então a gente tá ao mesmo tempo criticando e reverberando essas práticas. Então o Mignolo tem muito essa ideia nesse manifesto aí inaugural redigido pelo Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos. A América Latina se insere nesse debate, né, nesse momento. Então, ali em 1992, a gente tem essa reimpressão do texto clássico do Aníbal Quijano. Aqui, gente, é tipo assim, não necessariamente as coisas aconteceram nessa sequência de tipo assim, ele publicou o texto e aí todo mundo se tocou que não fazia sentido e aí vamos... Não, as coisas são de forma gradual, né? A gente usa esses pontos específicos para ser de uma forma mais didática. Mas isso ocorreu em conversas, em debates com os próprios, né? Essa contraposição de grupos, ela de fato ocorreu, né? Havendo essa ruptura mais para frente, que a gente vai instaurar lá em 1998, o Grupo Modernidade e Colonialidade, e percebam que de 1980 para 1998, a gente tem aí 18 anos, se eu não me engano, se eu souber as contas, mas para perceber que a América Latina tem que ser entendida a partir dela mesma, né? Então, e isso é muito importante.
Aí, aqui, entrando em aspectos mais específicos, né, do que é a colonialidade, o que é a decolonialidade, primeiro eu queria fazer um apontamento de que esses termos são totalmente complicados para minha língua presa, né, eu tenho extremamente dificuldade de falar eles, mas eles vão falar, né, e aqui especificamente o Aníbal Quijano, que a gente tem que entender ele como um dos precursores desse grupo Modernidade e Colonialidade. Ele não é a cabeça dos estudos pós-coloniais, que isso fique muito cristalino na mente de vocês, de que ele participa de um movimento dentro de um estudo pós-colonial, certo? Que percebeu que esses estudos têm que se voltar para a América Latina. É muito legal a gente ter isso claro na mente, né? Senão a gente fala assim, decolonialidade, não, vamos estudar o Quijano e esquece de todo mundo, esquece do Frantz Fanon, esquece de uma galera que é super importante e que também contribui para o pensamento dele, inclusive, e foca só nele, e no Mignolo, por exemplo, né? Que são os dois ali que a gente acaba discutindo com mais frequência, né? Principalmente quando a gente está começando, eles de cara que a gente acaba tendo um acesso maior. Coloquei lá na leitura complementar para vocês, inclusive, um texto do Quijano, um texto do Mignolo, que explica, né, o que eles pensavam. Mas aqui, de uma forma sucinta, as relações de colonialidade nas esferas econômica e política não findaram com a destruição do colonialismo. Mais uma vez, essa mesma afirmação dos estudos pós-coloniais, mas que eles ainda continuam aqui em forma de denúncia e ruptura com esse pensamento. Desculpa. E o que quer dizer, né? Essa colonialidade do poder que ele vai falar nos textos dele. Que, primeiro, esse sistema colonial, esse mecanismo colonial, ele continuou. Então, as pessoas que, quando se emanciparam, né, os países, pensando também nas pessoas de poder naquela época, elas não estavam interessadas, né? Ninguém está interessado quando fala em ruptura dos próprios privilégios, de repensar os próprios privilégios. Mas aquela galera naquela época não estava interessada em romper com os mecanismos da colônia. Romper, no sentido de repensar e reestruturar e fazer de outra forma, né? Então, a colonialidade do poder parte do pressuposto de que essas formas coloniais de dominação continuam e que ela possui uma capacidade explicativa que atualiza e que contemporiza processos que supostamente teriam sido apagados, né, pelo fim da colonização, assimilados ou superados pela modernidade. Por quê? Porque a gente pensa assim, passamos, acabou, veio a modernidade, veio o mundo moderno com as suas sofisticações, né, e isso se tornou passado. Na verdade, não. Na verdade, a colonialidade do poder está falando que isso está estruturalmente intrínseco dessas relações, né, da sociedade, que se perpetua, que o mecanismo de poder colonial, ele continua cada vez mais não parado pela modernidade, mas sim agravado por ela quase sempre, né, para não falar sempre. Então, esse sentido que a colonialidade do poder surge, né, para falar disso, para falar que as relações são marcadas por uma dominação do poder, por essa colonialidade do poder, que ela está intrínseca nas relações, e aqui quando eu falo relações, é todo e qualquer tipo de relação. É relação entre mim e outra pessoa, as relações interpessoais, então quando a gente pensa na forma como a gente se estrutura no casamento, na família, são marcos coloniais, né? Como a gente se relaciona com as instituições, como a gente se relaciona com o Estado, como o Estado se organiza. A gente está falando das relações macro, né? E das relações micro também. Então, essa forma intersubjetiva em que a colonialidade do poder age, ela é muito articulada nesse sentido de atingir todas as esferas da nossa vida. Bom, já indo aqui, né, para quase metade da monitoria, vou tentar acelerar mais um pouquinho para subir tempo para o nosso debate. O Mignolo vai falar que a colonialidade do poder, ela se desmembra em várias partes. Então, a gente tem o controle da economia, controle da autoridade, controle da natureza, dos recursos naturais, controle do gênero, da sexualidade, controle da subjetividade e do conhecimento. Ou seja, a colonialidade do poder, como eu estava falando, ela é intrínseca a toda a nossa forma
social, né? Então, em todas as nossas relações, e ela controla todos os aspectos em que a gente está inserido. Na economia, no Estado, na natureza, no controle da natureza que a gente quer ter sobre a natureza. A tríplice dimensão, a do poder, do saber e do ser, é aquela que o detentor do poder quer ter, né? Então, ele quer controlar o saber, o conhecimento, a produção do conhecimento, como se faz conhecimento, o que é conhecimento. O que eu preciso ter para ser algo que é conhecimento, né? Qual é a metodologia que eu uso? Bom, é a metodologia científica, aquela que foi determinada por quem? Pela Europa. Né? Então, para ser conhecimento, eu preciso ter uma série de requisitos cumpridos para, de fato, eu falar que eu tenho um conhecimento. Isso é uma forma também de colonização. É impor sobre mim a forma como eu produzo conhecimento, a forma como eu sou. Ou seja, o que eu sou, com quem eu me relaciono, com quem eu me estabeleço, como eu falo, que tipo de coisa que, por exemplo, eu escrevo. É isso que ele quer falar com a tripla dimensão do poder, do saber e do ser. E uma famosa frase que a gente sempre ouve, né, quando a gente começa a estudar esse tipo de coisa, que é: a modernidade é constitutiva da colonialidade. Gente, quando eu li essa frase pela primeira vez, eu fiquei quebrando a cabeça para tentar entender o que ele queria dizer, assim. O que ele quer dizer? Tipo assim, ele tá falando que a gente ainda é colonizado? Ele tá falando que a modernidade é um passo, uma alteração de nome? O que ele quer dizer com isso? E ele justamente estava falando que os processos coloniais, de dominação colonial, eles só estão mais sofisticados. Eles aparecem com a roupagem da modernidade, mas nada mais são do que as mesmas e velhas entranhas coloniais, heranças coloniais, né? Repaginadas, né? Com uma nova roupa. Modernidade e colonialidade. Eu trouxe aqui uma citação, né? Do texto do Quijano. Eu vou me dar a liberdade aqui de ler para vocês, para a gente falar um pouquinho. A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial de poder capitalista. Se funda na imposição de uma classificação racial étnica da população do mundo como pedra angular do dito padrão de poder e opera em cada um dos planos, âmbitos e dimensões, ou seja, atinge as relações de forma intersubjetiva, né, todas as relações, de existência social cotidiana e da escala social. Origina-se e mundializa-se a partir da América, ou seja, surge com o colonialismo. Né? Então, essa forma de pensar o mundo, essa forma de entender, essa forma com que a raça estabelece padrões e estereótipos, é a forma que o processo de colonização instaurou como o padrão. Assim. Então, a gente se baseia nisso, a gente é um mundo capitalista, a gente tem as nossas hierarquizações, a gente tem isso como fundamento, né? Isso que a gente chama de estrutura. Então, esses são os nossos fundamentos, e o Quijano aqui fala que eles atingem todas as esferas da nossa vida, né? Aí eu coloquei uma pergunta aqui para a gente pensar depois, né? Seria a modernidade a nova colonização, a nova forma de colonização? Acho que a gente pode pensar sobre isso, a gente pode falar, né? Se vocês quiserem abrir o microfone agora ou depois da aula, mas seria bem legal a gente debater sobre isso. E aqui o giro colonial, que nada mais é daquele movimento que eu estava explicando para vocês, de pensar a América Latina a partir da América Latina, dos processos latino-americanos, dos processos que constituem o nosso colonialismo, a nossa decolonialidade, pensar a nós a partir de nós mesmos, né? Então é um termo cunhado por Nelson Maldonado, e que significa um movimento de resistência, né, assim como todo estudo pós-colonial, teórico e prático, político, epistemológico, naquele sentido de alterar o nosso imaginário, alterar o nosso tipo de construção de conhecimento e de ideia, a lógica da modernidade e colonialidade, ou seja, contra a lógica da modernidade e colonialidade. Epistemologias do Sul, tá? A gente falando desse texto aqui também agora há pouco, que é um livro, e logo aqui, né, no primeiro, é um livro que é composto por artigos, que logo no primeiro artigo a gente tem o Boaventura falando, e ele vai falar, ele vai falar das linhas abissais, né? Meu Deus do céu, o que são essas linhas abissais? É um texto super chatinho de ler, galera. Assim, incentivo vocês a lerem, porque,
Cara, é um conhecimento muito legal de se ter, assim, né? Apesar de ser complexo, é um conhecimento legal de se ter para pensar, para refletir, né? Então, ler um parágrafo por dia já é o necessário para você falar, meu Deus do céu, o que estou fazendo da minha vida? Mas, basicamente, ele fala que existem as linhas abissais, que elas são, teoricamente, elas são invisíveis, né? Mas eu entendo que elas se projetam de forma material na nossa vida, né? Então, vamos trazer um exemplo aqui. Como que a gente entende a cidade de São Paulo? Né? Será que a gente tem linhas? Será que a gente consegue estabelecer linhas que marquem um lado da linha e o outro lado da linha? Ou seja, será que a gente consegue estabelecer critérios que definam mesmo quem são as pessoas que estão de um lado e do outro lado? Né? Quem fala que é o legal, quem fala que é o certo e quem é aquele que é caracterizado como detentor de nenhum tipo de qualidade, no sentido de quase não existir, porque não é. Né? No sentido de ser aquele que falta. Lembra que a gente estava falando disso no começo? Então, nessa dualidade, que é um estudo que o Boaventura traz aqui nesse texto também, a gente consegue perceber que existe um lado da linha que é aquele que é dotado da civilização, que é aquele que foi intitulado como o melhor, que é aquele que detém o direito, que tem um arcabouço jurídico, que ele é coerente, que ele é coeso, que ele determina o que é legal e o que é ilegal, né? Que também parte dessa regulação e emancipação, então é esse lado da linha que a gente está falando, e tem o outro lado da linha que não pode falar em emancipação e regulação, por quê? Porque ele não tem uma sociedade estabelecida, porque ele não detém aquelas características, né, de modernização, de ser aquele que promove cultura, que tem religião, não. Esse lado da linha, ele é medido pela apropriação e violência, né, ou seja, ele fala que o outro lado da linha, ele é regulado pelo estado natural, né? Não sei se vocês lembram de Hobbes, Rousseau, que fala do estado natural, mas que se baseia nessas relações de não civilizadas, vamos colocar assim, né? E isso, gente, uma perspectiva instaurada a partir do modelo colonial, tá? Não é o Boaventura que tá falando que as pessoas não têm cultura, que não tem religião. Não, é uma perspectiva que foi instaurada, né? Então essas linhas abissais, elas marcam. E, do meu ponto de vista, essas linhas, elas podem ser refletidas e vão ser refletidas materialmente. Então a gente consegue perceber. Por exemplo, os direitos humanos. Né? Vamos trazer um exemplo aqui. Ele consegue ser o mesmo quando a gente está na favela e quando a gente está no asfalto? Não. Né? Não. Por que não? Se a gente está falando que a sociedade brasileira ela tem uma única Constituição, ela é regida por ela, por que ela se demonstra diferente em lugares diferentes da cidade? Por quê? Por que o território consegue influenciar na forma como o direito é aplicado? Eu interpreto esse texto do Epistemologias do Sul muito ligado a isso. Né? Pode ser que pessoas diferentes tenham interpretações diferentes desse texto, mas é muito do que eu observo. Né? Ele vai falar também de que, por exemplo, da construção do direito, né? Porque também existe esse debate de o direito e a descolonização. Como que a gente faz para o direito se descolonizar? Mas parte muito do ponto daquela dualidade que a gente já tinha falado, né? Pensando aqui em já finalizar, para ter um tempinho para a gente conversar sobre os slides, mas da dualidade construída entre o outro e o eu. O que está daquele lado da linha é o outro. E o que está desse lado da linha é o eu. Né? E essas relações de dominações se estabelecem entre um lado da linha, ao ponto de que um precisa se sobrepor sobre o outro. Os dois não conseguem coexistir em plena horizontalidade, porque seria impossível de concepção nesse sentido. Né? Ele vai falar também no texto sobre ecologia dos saberes, que significa ressignificar, né? Significa ressignificar os nossos saberes, o nosso imaginário. Né? Então, a forma como a gente entende de pensar que o direito, por exemplo, é o único e o master, a única e a maior forma de regulação que uma sociedade pode ter, né? A gente precisa pensar em outras formas também. A gente precisa pensar nos pontos que o direito não consegue sanar as suas respostas. Por exemplo, aquela que eu fiz dos direitos humanos. Será que a Constituição... E direitos humanos, aqui quando eu falo, né? Eu estou pensando no artigo 5º da Constituição, que fala das garantias de direitos fundamentais.
né? Porque que eles não são os mesmos para todas as pessoas da sociedade brasileira. Cara, a gente tem que repetidamente dormir pensando nisso, porque não faz sentido de existir a gente, enquanto primeiro semestre, quinto semestre, estudantes do direito, em continuar a replicar essas mesmas práticas, esses mesmos mecanismos coloniais, de pensar, por exemplo, a propriedade privada, ela é super valorizada, assim, no nosso Código Civil. Super, super. A ponto de, se a gente tiver que escolher, por exemplo, entre salvar uma pessoa que não consegue pagar o seu aluguel, né, porque o imóvel, por exemplo, o imóvel é alugado e eu preciso pagar o meu aluguel, porque a gente vive num mundo capitalista em que as coisas são regidas dessa forma, eu não pago, eu sou expulsa, eu vou morar na rua. E se eu for levar isso a juízo, de fato, ele vai falar assim, eu não posso fazer nada, você vai ter que sair, porque a propriedade privada, nesse sentido, ela vai prevalecer. Ele é dono dessa propriedade e você tem que pagar para morar aqui. Em vez de você quer acabar com o mundo capitalista, a gente precisa criticá-lo, pelo menos, né? Como primeiro passo, a gente precisa criar essas novas formas de pensamento. Bom, gente, é basicamente isso que eu propus para hoje, assim. Estou super aberta aí ao debate. Já eu terminei, né, instigando ao debate. Eu quero que esse debate permaneça para a gente construir conhecimento, né? Construir o que a gente exatamente estava falando. Mas, assim, como seria um método de desconstrução colonial? O que deveria ser? Porque, assim, eu entendo que você disse do método de usar conhecimentos nossos, né? Vamos falar do Brasil, vamos usar os conhecimentos que os brasileiros têm sobre um contexto brasileiro, sobre a civilização brasileira. Mas como que se faria, como que tem que ser feita essa quebra eurocêntrica, assim, por exemplo, do projeto, assim, da hierarquia política, da construção das normas? Como que eu teria que fazer para desconstruir esse eurocentrismo, entende? Entendo. Eu acho que, assim, ao passo que o projeto da colonização, do colonialismo, né, que se perpetua, como a gente viu, atinge todas as formas da nossa vida, todas as esferas da nossa vida, a gente tem que retrucar, tem que fazer resistência em todas as formas da nossa vida. Então, eu sou estudante de direito, né? E dentro da classe, da sala, a gente vê alguns mecanismos coloniais se repetindo, né? Então, por exemplo, da propriedade privada, quando a gente vai estudar o direito penal, em que a gente vê como que calcula a pena, como que o juiz vai calcular a pena. E talvez seja o momento da gente falar, professora, mas e o abolicionismo penal? Como que funciona? Por que existe? Como que faz? Talvez fazer esse movimento de ruptura esteja nas pequenas coisas também. Um aluno perguntando, promovendo debate, por exemplo, dentro da sala de aula. Talvez isso vai para além, né? Isso vai para se fazer movimentos que rompem com a norma colonial. Então, movimentos feministas rompem com a lógica colonial, movimentos operários rompem com a lógica colonial. Eu entendo que parte muito nesse sentido de que, tipo assim, cara, a gente não consegue acabar com o Estado, por exemplo. A gente não consegue, não dá. Hoje, agora, a gente não consegue fazer isso. Mas como que a gente pode fazer isso ao longo do tempo? Que tipos de mecanismos que são utilizados pelo próprio arcabouço colonial contra ele? Então, como que a gente consegue se inserir nesse mundo, primeiro, né? Ocupar esses espaços de poder. Segundo, utilizar eles contra eles mesmos. Então, por exemplo, essa semana a gente participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, né? Que aí a gente pensa, uma instituição que é sujeita às práticas, aos mecanismos coloniais, como todas as outras, né? Que tem um rigor técnico muito específico, então a legislação, a norma jurídica, mas a gente estava debatendo sobre racismo na Câmara dos Deputados. Então, talvez acessar esses lugares, principalmente os lugares de poder, seja uma forma de ruptura, né? É uma forma de ruptura. Primeiro porque quem está acessando, né? Se uma pessoa negra, uma mulher,
uma pessoa pobre acessa um lugar de poder que não foi designado a ela, nunca foi designado a ela, isso já é um momento de ruptura. Esse ato, por si só, é um momento de ruptura. Falar, ter voz nesses espaços de poder é um segundo momento de ruptura. Ter esse tipo de debate nesses espaços de poder é outro movimento de ruptura. Então, tipo assim, a gente chega nos estudos pós-coloniais, quando a gente vai entender, achando que a gente vai acabar com o Estado, que a gente vai acabar com o sistema capitalista, que o direito precisa acabar, porque o direito reverbera, porque o direito legitima esse tipo de opressão, esse tipo de mecanismo, mas isso não consegue ser feito de forma imediata, assim, a gente não consegue amanhã acabar com isso. Então, como que a gente, enquanto estudante de direito, pode fazer para que isso ocorra? A gente pode promover debate, a gente pode fazer uma aula de monitoria, por exemplo. Não sei se eu estou chegando no ponto da sua pergunta, né? Senão você me para que eu tento reformular. Mas eu caminho muito nesse sentido de entender que se o ataque vem de forma articulada em todos os setores da nossa vida, a gente tem que devolver de forma articulada a todos os setores de dominação. Então, nas minhas relações intersubjetivas, interpessoais, nas minhas relações com instituições, nas minhas relações com a academia, né, com o conhecimento acadêmico, com a produção acadêmica. Então, se eu vou escrever um texto acadêmico, para quem que eu vou escrever esse texto? De que forma que eu vou escrever esse texto? Né? Vai ser com uma linguagem complexa, prolixa, acadêmica, superficial, em que só um outro intelectual vai poder entender? Ou eu quero escrever para quem, de fato, precisa entender? Para a pessoa que eu quero atingir. Então, se eu estou escrevendo sobre o Marx, capitalismo, eu preciso que o proletariado entenda do que eu estou falando, da realidade que ele está sendo submetido. Eu preciso que esse texto chegue nessa pessoa. Isso é um movimento de ruptura. O projeto colonial não quer que as pessoas saibam, não é interessante para eles que as pessoas saibam da sua situação. Porque isso causa renúncia, isso causa emancipação, isso causa uma ruptura, né? Então, criar novas epistemologias, criar novas construções de conhecimento, parte muito daí, assim. Eu acho que eu caminho muito nesse sentido. E, por exemplo, assim, pessoas em situação de rua, é um reflexo colonial? Sim. Por quê? Porque parte do pressuposto de que quem tem é aquele que pode pagar. Né? A gente vive num sistema capitalista, que é uma herança, né? Vamos combinar aqui comigo. Então, se você não participa dessa dinâmica, se você não está inserido nessa dinâmica do capital, você não tem vez, você não tem casa, você não tem propriedade, você não é dotado de nada, você não pode nem ser inserido na sociedade, porque você nem é considerado como uma sociedade. Certo? Você não faz parte. É essa visão, né? É esse mecanismo, é essa lógica que se instaura. Então, quando a gente pensa, por exemplo... É que assim, não necessariamente eles estão naquela situação pelo colonialismo, mas a visão que temos sobre essas pessoas, a visão jurídica ou até mesmo a visão que nós, réis mortais, temos sobre essas pessoas é uma visão eurocêntrica, uma visão colonial. Porque, por exemplo, assim, eles não são vistos como pessoas, não são vistos como cidadãos, são esquecidos. Então é uma visão colonial de que, por eles estarem naquela situação, eles não são vistos como cidadãos, porque foi o que você disse. Tal cidadão é aquele que tem poder, aquele que tem poder aquisitivo, que está do outro lado da linha. E essas pessoas não estão nem de nenhum dos lados da linha, elas estão longe da linha. Né? Então, é isso. Sim, se a gente fosse fazer uma analogia com as linhas abissais ali do Boaventura, seria isso, né? Quer dizer, se eu não tô na lógica do capital, que é uma lógica colonial, certo? Então, tipo assim, não tem a ver... tipo assim, não é que é uma influência direta, entende? Mas é um sistema, é um projeto. Então, quando a gente fala nisso, a gente entende que essas heranças coloniais que foram construídas na colônia e são perpetuadas para depois da colônia, elas se reverberam nos novos projetos que a gente constrói. Então, quando a gente vai pensar numa política pública, quando a gente vai pensar na construção da cidade, por que a cidade se estabelece dessa forma? Então, por exemplo, a especulação imobiliária é um exemplo disso, assim. Né? Os centros são ressignificados para serem os mais modernos possíveis, a gente precisa com que a cidade fique perfeita, porque aí a gente consegue aplicar um valor sobre ela. Então, tipo assim, essa lógica, a gente está falando dessa lógica enquanto
a gente acha de que essas pessoas estão ali porque elas querem. E, na verdade, não é isso. Existe um mecanismo pensado, estruturado, articulado sobre toda uma sociedade, né? E que altera o imaginário das pessoas no sentido de fazer com que, tipo assim, tá ali porque quer. Porque não teve outra oportunidade na vida. Cara, a lógica do capital, ela é extremamente agressiva, assim. Então, você não tem dinheiro para pagar a casa, você vai ficar do lado de fora, você vai morar na rua. Não quero saber. Mas existem programas, tá, me fala os que funcionam no Brasil. Se funcionam, consegue atingir todo mundo? Cara, eu acho que não, assim, sabe? Então, é muito nesse sentido. Eu acho que você entendeu a proposta. Uhum. Alguém tem mais alguma dúvida sobre qualquer coisa, assim? Aí, por exemplo, ninguém falou nada, então eu vou continuar falando, porque eu falo pra caralho. Pode falar. Por exemplo, assim, se nós fôssemos introduzir uma problemática, a educação. A educação a qual nós temos atualmente, ela seria uma visão eurocêntrica de que quem tem mais poder tem acesso a qualidade melhor de educação, ou até mesmo a construção a qual que ela é feita para a gente, quem nós estudamos, como essa informação é passada para a gente, ela seria uma visão colonial eurocêntrica, certo? Certo. Então, pensar de forma decolonial na resolução do problema dessa educação seria fazer uma desconstrução da forma que a gente aprende e ensina, principalmente, sobre isso, né? Quem vamos ensinar, quem vamos aprender? A gente vai estudar sobre Machado de Assis? A gente vai estudar sobre filósofos brasileiros? É que assim, eu estou apresentando esse problema, mas não tem nada a ver com a minha atriz. A minha atriz é água, mas assim, só pra eu entender. Inclusive, eu poder jogar um negócio de água que já me ajuda. Então, vou jogar um bagulho de água aqui, ó. Vamos pensar assim. Não, mas sobre educação você está completamente certo, tá? Mas pode continuar. Tipo assim, acesso de água. Nós vemos que os maiores polos, né, da cidade de São Paulo, as regiões mais ricas, que têm mais acesso a qualquer outro tipo de qualidade, de direitos básicos, assim, né, que tem uma qualidade maior, é onde tem acesso à água mais limpa, acesso a água e saneamento básico de forma, né, plena e tudo mais. E aí, fazer esse tipo de desconstrução seria, por exemplo, a criação de uma lei visando a distribuição de água de qualidade às favelas e comunidades que não têm esse tipo de saneamento. Tipo assim, a Paraisópolis, não sei, porque eu não tenho acesso a esse tipo de... Eu não tenho esse contato, né? É outro contexto que eu não vivo, né? Vivemos num contexto totalmente privilegiado. Mas, por exemplo, assim, uma favela que não tem acesso, tem esgoto em céu aberto. Por exemplo, ver de uma forma decolonial seria fazer um projeto ou uma movimentação ou uma mudança de uma lei visando com que essa região tenha uma visibilidade e tenha uma solução para aquele problema, não só naquelas regiões, porque a gente sabe que uma região que tem elite, uma região, por exemplo, sei lá, Paulista, ou os bairros mais luxuosos, quando tem um problema de vazamento de água, é resolvido tipo, em 2 minutos. Esses lugares assim não tem essa visibilidade. Então, seria a criação de um projeto de lei dando visibilidade a essas regiões, assim, que já tem pouco acesso ou quase não tem acesso, não são visadas, né? Não são vistas, com o intuito de resolver esse problema. Que nem eu apresentei. Esgoto a céu aberto. Claro que existe uma lei já dessa, né? Mas, tipo, uma forma decolonial seria resolver este problema? Olha, eu vou tentar fazer um pensamento aqui, tá? Pra gente desenvolver juntos. Qual é a forma com que o Estado se apresenta na favela? Ele se apresenta... Muitas pessoas falam assim, não, o Estado não tá presente na favela. Não, o Estado tá. Só que ele tá com a forma mais opressora que ele tem, que é a violenta. Sim. Então, quando o Estado entra lá dentro, é para promover algum tipo de política pública? É para promover saneamento básico? É para promover, né, que é o seu tema, é para promover algum tipo de espaço cultural para que aquelas pessoas que estejam ali sobrevivam e possam viver? Não, o Estado não entra lá para isso. Então, talvez
assumir uma perspectiva decolonial na resolução desse problema é entender como que o Estado, enquanto ele gerador do seu próprio problema, né, porque ele pratica uma omissão horrenda em relação a esse território, inclusive ativa quando entra lá para matar pessoas, né, no seu projeto de necropolítica, que o Gabriel vai falar nas próximas aulas com vocês, mas é pensar em também talvez um projeto de lei seja a forma mais prática que a gente tem de resolver isso dentro de um sistema estruturado como a gente tem hoje, né? Então, com leis, porque é a forma que a gente resolve, mas também tentar pensar em outras formas de, primeiro, responsabilizar o Estado, né? De mostrar, tentar achar uma forma de mostrar, e se for por projeto de lei, ótimo, de que o Estado também é responsável. Sim, único, exclusivamente. Porque se a partir do momento que ele assume a postura de que ele entra lá e não é da forma que a gente conhece em outros ambientes, a gente tem que, primeiro, criticar isso, porque isso é um problema que vai reverberar nas outras políticas do tipo de saneamento básico. Então, se ele está entrando lá só para matar, ele não vai entrar para fazer uma política pública. A gente tem que mostrar de que a atuação nesses ambientes, que são ambientes carentes, né, por exemplo, na questão da água, eles precisam ter uma atenção que não é aquela que o Estado está dando, né? Eu entendo dessa forma. Então, se você quer falar que eles precisam atuar lá com criar um projeto de saneamento básico, em que as casas sejam abastecidas, pensar num projeto de saneamento básico ecológico, então fornecer energia solar para essas pessoas, por exemplo, né, que além de ser uma forma de contribuir para eles, ainda contribui para o meio ambiente, que a gente também tem que pensar nessa relação com o ambiente, né, a gente não pode esquecer. Essa lógica colonial faz com que a gente esqueça de que, tipo assim, aqui o espaço é onde a gente sobrevive, se a gente não tiver ele, a gente não tem mais nada. Então, essa conservação do ambiente também é pensar de uma forma decolonial, certo? Pensar, então, falar na sua 3, em que o Estado precisa estar presente de outras formas nesses lugares, assim, ele precisa se fazer presente de outras formas. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz com que o Estado esteja presente de outras formas? Alterando a estrutura e a lógica em que se baseia o Estado. O Estado é um lugar de poder hierarquizado, ou seja, baseado numa pirâmide em que a ordem vem de cima, os de baixo obedecem. Entende? Um problema de saneamento básico já se transformou na alteração da estrutura do Estado, porque o Estado pensa de uma forma colonial. Uhum. Então, eu posso tirar uma dúvida também, referente a 3. Pode. Então, o meu grupo está pensando nesses temas decoloniais, porque eles estavam em dúvida com a definição, né, de colonial, decolonial. E aí a gente pensou no tema que envolve os direitos das mulheres na sociedade, a falta de direitos. E eu queria saber como que isso pode ser aplicado desde a época colonial até atualmente. Tá, vamos lá. O feminismo, por exemplo, ele faz parte dos estudos pós-coloniais. Mas como que a gente pode assumir que um estudo que a gente está fazendo, por exemplo, você quer falar sobre o direito das mulheres, né? Mas para ser uma perspectiva decolonial, o que eu preciso inserir? Bom, eu preciso inserir um campo social, uma análise social, partindo do pressuposto que a gente não pode excluir em caixinhas, por exemplo, uma mulher, ela é uma mulher branca? Ela é uma mulher preta? Ela é uma mulher rica? Ela é uma mulher pobre? Onde que ela mora? Ela mora na periferia? Ela mora no centro? Então, para ter uma perspectiva decolonial do direito das mulheres, por exemplo, a gente precisa analisar de uma forma intersubjetiva, ou seja, gênero, raça e classe. Precisam ter esses 3 elementos para que o objetivo da A3 seja cumprido, que é ter um recorte decolonial. A partir do momento, né, de forma bem básica aqui, a partir do momento que a sua análise sobre o gênero
da mulher atinge essas três esferas, essas três chaves, a gente está falando de uma análise decolonial, porque a colonização, ela atingiu sobre essas três formas. Então, ela atingiu sobre a raça, ela atingiu sobre a classe e ela atingiu sobre o gênero. Eu me fiz entender ou foi muito... Não, eu entendi. Então, eu tenho que falar de uma forma mais abrangente, digamos. E pontuando isso, se a gente vai falar de direito das mulheres, a gente tem que falar de todas as mulheres, né? Surgiu um termo, eu não vou lembrar, mas tipo Mas assim... aí, talvez decoloniar também não seria pensar nas mulheres que são mais marginalizadas do que a mulher em si. Por exemplo, assim, a gente sabe, e claro que eu tô falando, desculpa, não é meu local de fala, mas a gente tá falando de uma mulher negra e periférica. Pensar no decolonialismo não seria também, muito mais, pensar nessa mulher que sofre uma pressão muito maior por ser negra e por ser periférica? Exato, foi isso que eu tentei falar. Tipo assim, a gente precisa pensar nessas mulheres. Porque, por exemplo, direito das mulheres, né? Então foi o que ela falou, direito das mulheres. Beleza, que mulheres? Porque parte muito do... Quando a gente fala assim, o direito das mulheres foram conquistados, não sei o quê, a gente pensa em quê? Na mulher branca, de classe social média alta, entendeu? Que tinha influência, que tinha poder. Quando a gente fala de direito das mulheres, a gente tem que falar de todas e qualquer mulher. Então, a mulher, principalmente pensando na base, né? Que a gente fala que elas são as bases, que é as mulheres pretas, pobres, faveladas, né, que moram na favela, que são pobres e que são pretas. A partir do momento que a gente está pensando para ela, a gente está pensando para todas as outras, automaticamente. Porque todas as outras se estabelecem hierarquicamente acima dela. Então, se a gente pensa no direito da mulher voltado para essa mulher, a gente está pensando para todas as outras, né? Porque a gente está vindo da que mais sofre as violações, e as que menos sofrem já têm alguns direitos, já têm todos os direitos conquistados, né? Ali pensando em termos civis e políticos. É claro que existem outros debates em que permeiam todas essas mulheres. Por exemplo, a violência doméstica, por exemplo, a violência psicológica, a pressão social, de formas e níveis diferentes, mas todas sim. Todas passam por isso. Então, eu acho que ter uma visão decolonial, nessa perspectiva de direito das mulheres, é entender que mulher que a gente está falando e principalmente saber que é aquela mulher que a gente quer que tenha os mesmos e iguais direitos que muitas já têm, sabe? É basicamente isso. Sim, sim. Ai, peraí, desculpa, Leonardo, pode falar. Não, More, pode falar. Então, eu vou ter que propor uma solução, né? Um projeto de lei que não só viabilize para todas, como para classes específicas, né? Para mulher preta, pobre, etc. Porque o meu grupo queria colocar para todas, eu acho que isso seria meio problemático. Por isso que eu vim perguntar. A gente tem que também dar margem para um grupo mais específico, querendo ou não, sofre mais violência e é mais menosprezado, né, na sociedade. Então, é isso. Então é isso, obrigada. Então, eu acho que se eu pudesse dar um conselho, seria esse. Faça esse recorte a esse grupo específico, né? E fale, é esse grupo aqui porque isso, isso e isso. Olha as violências que são impostas a esses corpos. Sim, sim. Vou fazer exatamente isso. Obrigada. Pegando esse gancho, então a gente pode dizer que o pós-colonialismo, né, esses estudos pós-colonialistas, eles têm um pouco de colonialismo, porque se a gente fala assim, que mulheres brancas têm mais direitos do que mulheres negras, a gente tem uma visão colonial de que mulheres brancas têm, quem é branco tem direitos maiores. Então, mesmo que seja uma visão decolonial, ainda há um pouco de colonialismo, assim, por exemplo, assim, como se a gente falar falando no meu lugar de fala, pelo menos, né? Numa estrutura LGBT. A gente tem os transexuais, que são as pessoas que mais são afetadas de frentes, que são muito mais agredidas, sofrem muito mais repreensão, e a gente tem as pessoas que talvez um homossexual de elite, e tem até mesmo uma frase, acho que da Glória Maria, que ela fala que ela não sofre um racismo direto. Hoje ele vem disfarçado, ele vem de formas diferentes, ele vem disfarçado. Então é isso. A gente pode dizer que mesmo as visões decoloniais ainda há um pouco de colonialismo por ter essa estrutura de tem uma hierarquia, assim, sabe? Quem sofre mais, quem sofre menos, quem tem menos repressão, quem tem mais direitos.
Cara, a gente pode falar, mas não por esses motivos, porque quem estabelece a hierarquia é o próprio sistema colonial. A gente só tá falando que ele existe e ele precisa ser rompido, né? Eu falei assim, bom, mulheres brancas, e eu tô afirmando, mulheres brancas têm direitos garantidos que mulheres negras e pobres não têm. Não tem. Por mais que esteja lá na Constituição Federal, no artigo 5º, de que todos são iguais perante a lei, é uma mentira. Isso não é verdade. Isso não é real. O Brasil não é assim, infelizmente. E essa realidade não é porque a gente está achando legal que isso aconteça. Né? Não tô falando que você disse isso, mas porque é uma herança colonial, um sistema colonial que se perpetuou. Quem fez essa hierarquia? Quem estabeleceu que brancos estavam acima, né, de negros? Sistema colonial. A gente tá falando assim, cara, não é isso. Você tá totalmente errado, isso precisa ser desconstruído, né? E volto a falar, a gente pode falar que o descolonial é colonial em alguns pontos, a gente pode falar isso quando a gente pensa em, por exemplo, de que a gente ainda está inserido em um sistema colonial. Então, às vezes a gente vai perpetuar alguns mecanismos, né, que estão tão intrínsecos na gente, a gente quase que não consegue não ser, que a gente reproduz. Mas o movimento está em rememorar, repensar, denunciar e romper. E falar, cara, isso não é certo. Essa hierarquização que foi feita, ela não faz não tem por que existir, né? E tudo isso é uma herança do sistema colonial. Não sei se eu me fiz entender. Entendi. É isso. Cara, é uma merda, mas é a realidade, sabe? Mais alguma dúvida? A gente passou das 17, mas quem quiser ficar aqui pra tirar dúvida, eu posso tirar dúvida tranquilamente, gente. Não? Temos? É isso? Temos? Já ficaram com menos medo do termo descolonial? Se vocês ficaram com menos medo, eu já cumpri meu objetivo do dia, assim. Fico muito feliz. Só uma pergunta, você usou o termo norte global. O que se refere? Se refere aos Estados Unidos. Ah, tá. Ao mesmo passo que a gente tem o sul global, que é a América Latina, né? Os países da América Latina, a gente tem o norte global, o pensamento do norte global, que é os Estados Unidos, e que é a. Oh, Jesus. Ah, o cara. É. Mas basicamente a gente está falando do conhecimento norte-americano, né? Norte global, assim. Fechou? É isso? Estamos entendidos? Estamos acordados? Então é isso, galera. Queria muito agradecer, né, por vocês estarem aqui hoje comigo, fazendo perguntas. Adorei adorei dar esse tema, assim, é um tema que eu gosto muito de trabalhar. Faço isso na minha iniciação científica. Convido a vocês também lerem um pouquinho por dia sobre o tema, assim, extremamente necessário. Assim, ajuda até na prática jurídica técnica, né? É necessário para ela. Então, mesmo que vocês não gostem, assim, tentem dar uma lida, ouvir um podcast, né? Ler é chato. Então, ouça um podcast, vê um vídeo. Eu posso fazer esse exercício de mandar fontes para vocês que sejam diferentes do texto acadêmico, mas convido a todos vocês a entrar nesse universo que, cara, é essencial, assim, eu creio nisso, de que ele precisa existir se a gente quer fazer esses movimentos de ruptura, tá bom? Tchau, gente, boa noite. Até semana que vem, no mesmo bate-canal e no mesmo bate-horário. Combinado? Tchau. Tchau, valeu pela aula. Tchau. Tchau.